Eu vou fazer uma breve, um breve resumo do que nós fazemos dentro do INCT, para quem não conheça, e então, podendo então dar uma introdução no nosso workshop. Durante o evento, iremos apresentando alguns painéis com temas específicos, mas o importante, para começar, é ver aquilo que nós fazemos como INCT. Tá? Eu vou tentar passar aqui. Tá, aí. Então, nossos problemas começam já com a questão de mudanças climáticas. Então, se torna cada vez mais pertinente falar de energias renováveis hoje em dia, mais do que nunca. Então, as emissões estão em níveis recordes, porque tudo que a gente falou no IPCC e na COP26 não se cumpriu. Primeiro, porque nós nos enfrentamos com uma pandemia. Então, a pandemia fez que fosse prioritária a questão da emergência sanitária antes de que a questão ambiental. Portanto, pioramos e muito. E aqui temos, por exemplo, a curva. Na curva, aquela curva que está em azul, vê como tem sido a emissão de CO2. Se vocês observam, teve uma pequena queda no ano 20, por causa da pandemia. A pandemia foi benéfica nesse sentido. A gente poluiu. Mas ainda, quando passou a pandemia, rapidamente recuperamos nossos recordes de emissão. Tá? Então, embaixo, temos as emissões que são próprias da exploração agrícola e que sempre têm se mantido historicamente em um patamar constante. Mas aquela azulzinha é produzida por nós, pela sociedade, combustível e fóssil e a indústria. Então, tem um acordo de Paris que disse que colocamos como meta atingir no máximo 1,5 graus de aumento médio de temperatura. E isso parece ser que estava distante, só que a partir das observações mais recentes, nós notamos, inclusive na pele, de que isso está cada vez mais próximo. Hoje, os especialistas já dizem que provavelmente nós vamos bater esse teto em 2030 e em algum período posterior. Observem aqui como está a oscilação da temperatura. Nós já estamos atingindo 1,5, superando inclusive 1,5, de maneira assim pontual, não em termos médios. Então, como podemos ver, já observamos, se tirarmos uma projeção linear, já em 2035 nós estaríamos atingindo o teto de 1,5, o temido teto de 1,5 de temperatura. Então, as mudanças climáticas colocam uma grande pressão em cima do que nós chamamos de transição energética, ou seja, sair do nosso modelo de geração de energia a partir de fósseis para uma matriz limpa. Então, a transição energética significa fontes renováveis. Então, está aqui a razão de tudo. Nós estamos com a resposta para poder tornar essa transição energética possível. E dentro de todas essas energias renováveis, aparece como uma parcela enorme as energias que nós temos nos oceanos. E esse tipo de energia aparece em várias formas, como onda, gradiente de maré, correntes, as correntes oceânicas, que são enormes, o gradiente térmico, que já até o professor Edson mencionou aqui, gradiente de salinidade e hoje em dia, com mais ênfase, a energia eólica offshore. Todas essas energias acontecem no oceano. E para assustar e para impactar, aí temos números. Se a gente considerar o consumo mundial de 2019, apenas menos de 1% desse potencial teórico do oceano seria suficiente para atender o mundo. Então, o oceano é a resposta para muitas de nossas questões. Quando nos concentramos no Brasil, vemos que temos um potencial no oceano impressionante. Tá? Se a gente observar somente o litoral norte e nordeste, vamos observar significativos, ou enormes, diria, nível de energia em termos de gradiente de maré, correntes de maré e, mais recentemente,
tá? Que tem sido o foco de interesse do mercado, a energia eólica offshore. Sim, porque ela acontece no oceano. É uma energia importante e forma parte dessa matriz de energias que nós temos no oceano. Para você ter uma comparação preliminar, tá? No Brasil, o consumo total desse ano, no ano 21, foi de 497 terawatt-hora. Se a gente somar toda a energia bruta no oceano, tá? Nós temos 8 vezes esse consumo anual. Ou seja, temos muita energia só no oceano. Mas essa conta foi feita apenas levando em conta a margem equatorial brasileira. Só isso. Então, aí nós temos já um número significativo para ver das reservas que nós temos no oceano para poder gerar energia limpa. Então, em 2015, mais ou menos, foi estruturado o Instituto Nacional de Energias Oceânicas e Fluviais, formadas por 5 universidades, que na verdade são grupos de universidades. Vemos que este UNCT é pequeno, 5 universidades é pouco. Normalmente o UNCT tem 15 universidades. Entretanto, o tema em si não tem tido muito incentivo financeiro. E isso faz que também os grupos que se concentram nesse tipo de pesquisa também sejam relativamente pequenos. Então, de alguma forma, nós somos heróis quando começamos a trabalhar nessa linha de energias renováveis no oceano. Então, temos 5 universidades que suportam esta rede de pesquisa. Bom, e quem financia? CNPq, CAPES no início, foi importante, e a Fundação do Estado do Maranhão. E aqui temos nosso comitê gestor, todos presentes aqui, tá? O professor Sejen, professor Tiago, está presente aqui, professor Maamar, professor Felipe, que é nosso anfitrião aqui, e eu na coordenação, na triste missão de firmar os cheques no projeto. E que é o que nós fazemos aqui no INEOF? Bom, a gente pensou, somos poucos, não vamos conseguir resolver todos os problemas, então vamos abordar algumas linhas de pesquisa e alguns tipos de energia que nós temos no oceano. E concentramos, então, nessas 3 grandes linhas, nas ondas, nas correntes de maré e na energia eólica offshore. Então, no que se refere a ondas, temos trabalhado com conversor de ondas, tanto near shore, próximo da costa, como fora da costa. E esse projeto tem sido principalmente executados e levados em frente pelo grupo do professor Sejen, e aqui Milad também está presente. Também, desse momento de gerador linear, que vamos apresentar mais para frente durante o workshop. E na parte de correntes de maré, a gente começou a trabalhar com a questão da prospecção, porque a gente percebeu que o Brasil não fez o dever de casa de verificar onde tem energia e quanto de energia tem. Esse normalmente é um papel que é feito pelo Estado, mas na falta dele, nós temos que fazer alguma coisa. Então, começou-se a fazer prospecção, que é uma atividade cara e, portanto, teve que ser feita por setorial, em algumas áreas onde a gente achou que o potencial era mais significativo e priorizou esses estudos. Então, estamos trabalhando nisso, desse momento de turbinas específicas para nosso oceano, que está sendo realizada pela Universidade Federal do Pará e também pela Unifei, que está presente aqui. E aqui, então, temos avanços importantes que o professor Ramiro vai apresentar com sua turbina, que está atingindo níveis muito interessantes de eficiência. E na parte eólica offshore, a prospecção e modelagem e estudo de geometria de turbinas eólicas tem sido, então, objeto de pesquisa dentro dos pesquisadores do nosso grupo. O Instituto de Ciência e Tecnologia é um grupo considerado um grupo de elite
e ele tem que também ter capacidade de obter novos recursos. E esses novos recursos acontecem através de novos projetos, e aqui então temos destacado com NEWS, né? Novos projetos, captura de recursos que nossos pesquisadores têm conseguido. Então temos o LaWind e o MarWind, que são projetos que eu vou mencionar depois. Então, pesquisadores envolvidos, temos aumentado, começamos com 24, já estamos com 42 pesquisadores, e é uma mistura por causa da natural multidisciplinaridade da temática. Então, temos oceanógrafos, meteorologistas e de várias engenharias. Tá? Em termos de pesquisa de ondas, destacamos os projetos desenvolvidos pelo CEGEN, tá? Na COPE, tá? Tanto em onshore como offshore. Né? Destacamos também as pesquisas realizadas pelo MILAD, no que se refere a otimizar o sistema de captação, de conversão de ondas. Em termos de geração de gerador linear, destacamos aqui a pesquisa que está sendo desenvolvida em nível de doutorado com desenvolvimento de um piloto de um gerador linear para converter essa energia em energia elétrica direta. Em termos de correntes de maré, tá? Destacamos então as turbinas, que as turbinas é um ponto crítico, porque, como já disse no início, o mar brasileiro tem peculiaridades específicas que tornam necessário desenvolver turbinas específicas para essas condições. E aí, então, essas atividades têm sido lideradas basicamente pela Unifei e pela Universidade Federal do Pará, com o professor Gerson Vaz, como mostramos aqui, os pilotos de turbinas com difusor e com boa eficiência, como podemos ver. Então, essa turbina que está aí já é objeto de patente, pelo parte do professor Gerson. E nos trabalhos do professor Ramírez, Ramiro Ramírez, que está presente aqui, ele focou principalmente as turbinas para o uso fluvial, como também para o uso no oceano. E aqui, então, também temos turbinas, é um modelo que ele tem desenvolvido com carenagem de alta eficiência e que ele nos mostrará os novos resultados e os novos testes dessas turbinas. Então, estamos muito entusiasmados com esse projeto, com o objeto de chegar a um piloto. No que se refere a estudos já de modelagem, destaco aqui este projeto muito interessante, que tenta estabelecer um controle eficaz desde a energia captada em nível da água até a saída elétrica, de forma de obter o máximo ponto de eficiência para operar essas turbinas. Em termos de prospecção oceânica, aqui temos nossas equipes realizando, então, trabalhos de medição em loco do potencial, e nós identificamos 2 lugares pilotos. Tem muito mais, mas, como já disse, a prospecção é cara e precisamos escolher lugares para desenvolver esses trabalhos. Então, desenvolvemos isso na Ilha do Medo e na Ilha do Caranguejo, que fica na Baía de São Marcos. Tá? Aqui tem uma vista aérea da Ilha do Caranguejo. Aqui temos nossa equipe. Como disse o professor Edson, a presença feminina está maciça. Muitas meninas presentes aí, tomando conta praticamente dessas atividades. Aí temos um WindCube instalado, os equipamentos que foram utilizados, e a equipe trabalhando nas medições, na tomada de amostras. Então, observem aqui algumas curvas na parte da Ilha do Caranguejo, com a forma de ilustração e também de motivação, onde captamos velocidade máxima de 3,19 metros por segundo. Essa é uma velocidade muito boa, é uma velocidade quase europeia, né? Então, isso é motivador para pensar em instalar agora um piloto de energia. Digamos, para Elbia, para ter uma ideia assim, 3 metros por segundo, em termos de turbina eólica, seria uma turbina operando a 10, 11 metros por segundo. Tá?
E na parte de energia eólica, eu apresento com muito orgulho os trabalhos realizados por Felipe Pimenta, que é um grande profissional que vocês têm aqui na casa, aqui na UFSC, que tem que se sentir muito orgulhosos. Então, os trabalhos dele são muito referenciados, os trabalhos de recursos eólicos offshore realizados pelo professor Felipe Pimenta. E aqui, os primeiros estudos começaram com um projeto nearshore, não é? De medição eólica, tá? Utilizando LiDAR. E aí, então, o professor Felipe se tornou uma referência nacional no que se refere à utilização de LiDAR para prospecção eólica. Aqui temos o trabalho realizado por Motjaba, tá? Que foi parte dos trabalhos de doutorado e que o INST apoiou, no estudo de geometria de turbinas eólicas. Similar trabalho também, temos aqui importante trabalho realizado por John, tá? No que se refere a estudo do problema nas pás, tá? Que é um problema sério que temos em turbinas eólicas. Como já disse, nós temos que ter, os institutos têm que ter uma capacidade de captar novos recursos. Então, temos novos projetos aqui, e o primeiro projeto, que liderado pelo professor da casa, professor Felipe, é o Marwind, que tenta, então, a ideia é desenvolver uma metodologia de baixo custo. Baixo custo é um pouco exagero, mas de custos mais reduzidos para realizar prospecção offshore, que, como eu já disse, é muito caro. Então, é um projeto que envolve, então, 1, 2, 3, 4, 5 instituições e empresas também. Então, neste projeto, nós estamos colocando muito a empresa para dentro. Então, desenvolver uma metodologia de baixa complexidade para prospecção eólica offshore. Essa é uma ilustração da primeira fase desse projeto, que com certeza ele vai falar nestes dias aqui no nosso evento. Outro importante projeto é liderado pelo professor Arsilan, da Unifei, tá? Também um professor, um grande pesquisador que nos orgulha integrar nosso INST, e que é um orgulho partê-lo lá na Unifei, e que ele propõe um laboratório a céu aberto para desenvolver, então, simulações e estudos que são caros no oceano para realizá-los também em terra. Então, por exemplo, este dispositivo aqui, ele simula condições da água e cria, então, um laboratório virtual. O laboratório, na verdade, não é virtual, é físico, mas sem água. Todos os movimentos que estão aí podem ser, então, programados, aí calibrados, e para representar todo o que acontece no oceano, sem ter os custos oceanográficos. Tá? Também aí é um projeto aprovado pelo CNPq com início neste ano. Aqui temos o projeto de geração de hidrogênio, tá? Em nível, para fazer comparação da geração onshore com a geração offshore, que está sendo desenvolvido pelo GERO, pela liderança aí do professor Segien e do Milad, para, então, obter hidrogênio a partir de energia eólica offshore. Em termos de monitoramento oceânico, tá? As boias são fundamentais. Aqui temos um projeto de desenvolvimento de boia instrumentalizada, liderado também pelo professor Felipe, com apoio do INEOF. E aqui está nosso projeto suporte flutuante para uma turbina de maré, que deve suportar, então, a turbina da Unifei, desenvolvida pelo professor Felipe. Esse, então, deve ser nosso objetivo final do INST, de criar esse piloto para correntes de maré. Para não me alongar mais, comentários finais, tá? Os oceanos, pela enorme área que ocupam no planeta, têm um papel predominante, preponderante, no que se refere a energias renováveis e para auxiliar o mundo nesse processo de transição energética. Quando falamos do Brasil, ele tem uma posição geográfica invejável e
Também um oceano, em termos de escala, também de dimensões continentais, que lo colocam em um papel, ocupando um papel protagônico no que se refere à transição energética e para avançar para aquela sociedade que nós chamamos de baixo carbono. E, peculiarmente, a margem equatorial se torna a bola da vez, porque ela não apenas ela é promissora em termos de petróleo e gás, ela é muito promissora em termos de energias renováveis. Então, aqui, comentário final também no que se refere ao nosso INEOF. O INEOF, então, é uma rede universitária de pesquisa, tá? De professores, alunos, mas a gente reconhece que somente vamos avançar junto com os empreendedores, com as empresas. Tá? Se a gente não fizer isso, a Universidade Brasileira e a Academia Brasileira e a empresa brasileira virão, então, os grandes grupos do exterior a assumir esse papel e nós vamos perder essa oportunidade de assumir esse mercado. Então, a estimulação do interesse acadêmico e empresa pelos oceanos é fundamental. Esse evento pretende isso. Temos obtido avanços significativos no que se refere ao conhecimento do potencial energético brasileiro. Observamos que já o Brasil começou a olhar para o oceano. É só verificar o ano passado a quantidade de editais que o CNPq lançou sobre o oceano. Então, aí, percebemos, o Brasil descobriu que tem oceano. Isso é muito bom. Melhoria da infraestrutura laboratorial, o INCT, com recursos limitados, tem conseguido colocar uma pequena infraestrutura importante para poder pesquisar esses aspectos. Estamos desenvolvendo expertise na academia para preparar recursos humanos, inclusive para realizar projetos de pesquisa. Então, este evento pretende isso. Nós temos convidado algumas empresas, alguns grupos, empresas novas, para que se juntem com a gente nessa caminhada. Convidamos a Elbia, na parte de energia eólica offshore, que nós temos grandes desafios ainda para realizar. E para a gente não perder o bonde da história, no que se refere a energias nos oceanos. Aqui temos uma fotografia do nosso último evento do Pará, que eu homenageio aí, tá? Com algumas imagens, e o ônibus que levou a nossos corajosos alunos para Belém do Pará. E, claro, não podia deixar de colocar uma bela imagem do Belém, da Baía de Belém aí, colorida, para encerrar minha fala. Muito obrigado.